Olá, bem-vindos ao podcast Pod 18 da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Hoje a nossa entrevistada é especialista em um tema que está presente na vida de todas as pessoas: educação financeira. Com certeza, este assunto irá lançar sementes férteis da experiência profissional e pessoal da Kessia Cooper, a quem tenho o prazer de conversar esse mês no Pod 18 da ADCE. Bem-vinda, Kessia. Eu acompanhei e acompanho alguns vídeos seus, depoimentos sobre a temática financeira, e eu acredito que os nossos participantes do podcast do canal da ADCE serão muito beneficiados com as suas orientações. Gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, fiquei muito feliz com o convite, né? Foi feito, então, mais que de bate-pronto, eu deixei tudo de lado para vir aqui, para estar aqui com vocês. Pretendo dividir um pouquinho, né, da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, dos desafios, né? Porque tudo tem desafios, não é? A gente estava conversando um pouquinho antes agora, que nem tudo acontece de repente, não é... Cheguei aqui e aconteceu, né? Tem uma história, tem várias... Até métodos que a gente utiliza para estar bem hoje, para estar aqui, financeiramente saudável, e é isso que eu vou tentar dividir hoje aqui com vocês. Legal. Você que é natural da região metropolitana de Sorocaba, veio lá, nasceu na cidade de Itapeva, certo? Itararé, na realidade. Itararé? Eu fui para Itararé somente para nascer, porque a família da minha mãe era de lá. E depois eu morei em Itapeva, sim, até os 16 anos. E 16 anos eu fui morar em Ponta Grossa para cursar economia. Que legal. Como é que foi essa fase de início até cursar faculdade? Você já tinha essa vocação? Porque o nosso tema, educação financeira, é algo que não tem idade, né? Sim. As crianças podem ser educadas a serem educadas financeiramente. Os seus pais já tinham essa tendência de educar você? Meu pai foi a vida inteira bancário. Então, é aquela história. Até nas minhas palestras eu divido um pouquinho do que acontecia, né? Todo final de mês, todo mundo senta na mesa, porque eu não acredito em educação financeira sem reunir a família inteira. Você somente fazendo educação financeira na sua casa não vai dar certo. Você passa apagando a luz, seus filhos passam acendendo a luz. Você pede para economizar ao banho, né, no chuveiro. Seu filho fica meia hora no chuveiro. Você pede para economizar, não desperdiçar alimentos, por exemplo. Seu filho vai lá e desperdiça. Então, por isso que eu acredito que sempre é uma mesa redonda. Isso eu aprendi com os meus pais. No final do mês, todo mundo sentava, a gente fazia cálculos ali. E como eles não tinham educação financeira, eles eram a fim de se educar, mas eles não tiveram educação financeira dos pais. Eu até hoje, eu falo nas minhas apresentações que a gente tem que agir de forma diferente. Porque o que eu ouvia muito ali? Não sobrou dinheiro. Não temos dinheiro para nada. Agora não temos. Esse mês não temos. Esquece isso. Então, uma criança que ouve isso, ela vê o pai sair 7 horas da manhã de casa. Voltar, a gente sabe que aquela época não era tão normatizado, assim, não se trabalha até tal horário, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, meu pai ficava até 11 horas no banco trabalhando. Às vezes ele virava a madrugada ali trabalhando, né? Era tudo muito manual. E eu falava assim, esse meu pai sai de casa 7 horas da manhã, às vezes 6:30 da manhã, volta 10 horas da noite e não tem dinheiro? Como assim? Então, por isso que eu falo que educação financeira muitas vezes é ir contra tudo e contra todos. Outro exemplo que eu gosto de dar, você está num meio, né? Você está inserido num meio. E esse meio, o João é endividado, o Zé é endividado e a Maria é endividado. Você acaba achando normal ser endividado, mas não tem normalidade nenhuma nisso. Concorda comigo? Sim. Por isso que eu falo também muito, escolha o meio onde você vai dividir, onde você vai sentar, onde você vai estar.
Isso é muito importante também na educação financeira. Porque você não pode achar normal estar endividado. Você não pode achar normal gastar mais do que ganha, né? Bom, mas voltando, porque eu gosto de falar muito, né? O primeiro divisor de águas na minha vida, que eu sempre falo, foi quando meu pai chegou pra mim e falou assim, filha, nós não teremos dinheiro. Itapeva é uma cidade pequena ainda, né? 90 mil habitantes. Nós não teremos dinheiro para você cursar faculdade. Não tinha faculdade na cidade. Então, não tinha essa facilidade. Aquilo ali bateu pra mim de uma certa forma que eu falei, caramba, eu quero ter uma faculdade. Eu já queria fazer economia. Era economia ou administração? O que eu vou fazer? Comecei a estudar. Foi o primeiro divisor de águas da minha vida. Comecei a estudar. O seu primeiro emprego foi R$600. Foi R$600, exatamente. Comecei a estudar, passei em 8º lugar, faculdade estadual. Fui cursar com 17 para 18 anos. Terminei minha faculdade com 21 e vim para Sorocaba. Na época eu vim para Sorocaba por causa de um namorado, tá? Eu namorava uma pessoa daqui, enfim, que eu agradeço muito a família dele porque me deram bastante força logo nesse início de carreira. E eu vim morar aqui e o meu primeiro emprego foi na Sorocred. Mas eles me colocaram assim, porque eu cheguei lá pedindo emprego, né? Eu falo que as pessoas também, às vezes, elas precisam ser cara de pau, tá? Elas precisam ir atrás. Eles me colocaram de antecipadora de crédito. Na época, eu ganhava super pouco, daí fiquei ali um tempinho, 6 meses, acho que deu 8 meses. E eu pedi aumento, eu falei, tem como me mudar de cargo? Tem como fazer alguma coisa por mim? Ai, Kézia, agora nós não temos nenhuma oportunidade aqui. E daí eu fui pro Banco Real. Fui trabalhar no Banco Real, que foi uma escola. Trabalhei lá por 6 anos e voltei para a Sorocred após 6 anos. Mas daí já com uma bagagem, enfim, treinada, né? Daí eles já pegaram a Kézia pronta. E voltei a trabalhar lá e estou lá agora até 14 anos. Tá. E como é que foi essa fase sua, diploma na mão, economista, você com esse ímpeto que já tinha interior, né, essa vocação de mexer, isso mudou o perfil da sua vida em termos... Porque educação financeira, quando vem esse nome, vem naturalmente dinheiro, né? Sim. Mexer com valores, né? A sua vida começou a ter uma organização financeira através do seu estudo de economista ou foi com o seu treinamento no banco e coisas assim? Olha, eu acredito, eu vou contar a parte, mas eu acredito que essa parte para finanças eu tenho, e empreender, tá? Eu tenho desde pequenininha. Pra você ter uma ideia, eu fazia uma barraquinha na frente da minha casa e vendia tudo que tinha na minha casa. Quando minha mãe ia ver, não tinha mais nada. E os vizinhos ficavam com dó, compravam. Só que depois eles iam devolver, óbvio, porque às vezes era alguma coisa importante da minha casa. Mas eu montava. Eles trabalhavam fora, eu ficava com uma pessoa que cuidava, eu montava a barraquinha e vendia. Pano de prato, panela, vendia tudo na frente da minha casa. Então, pra você ver que desde pequena eu já tinha muito isso. Quando eu falei em primeiro divisor de águas, foi a parte que eu vi que nem tudo que eu ia querer na minha vida eu ia conseguir de mão beijada, né? Que foi a parte que eu tive que estudar muito para conseguir entrar numa faculdade estadual. E nessa faculdade eu ajudava o reitor, porque eu não tinha dinheiro. A minha avó me mandava uma quantia por mês, mas eu tinha que ajudar o reitor, porque daí eu ajudando o reitor, ele também me ajudava. Ele me dava uma quantia para arquivar livros ali e tudo mais. Primeiro divisor de águas. Segundo divisor de águas. Que horas que a educação financeira realmente entrou na minha vida? Porque falar que você é educada financeiramente, né, é muito fácil. O difícil é você ter atitudes que te façam ir além, né? E isso aconteceu somente na minha separação, no meu divórcio. Que foi, eu já estava na Afins, agora Afins, né, mas antiga Sorocred, eu já trabalhava lá. Quando eles se tornaram financeira, eu fui contratada por eles para criar a área de captação, né, junto com a nossa CFO lá, montar, estruturar a área de captação da empresa. E ainda assim,
Eu sabia muito sobre dinheiro, mas eu ainda não tinha educação financeira. Tudo que eu ganhava era tudo que eu gastava. Tá? Acabava no 50-50 minha vida. E tá certo isso? Eu era uma sobrevivente, concorda comigo? Uhum. Uma sobrevivente. Eu trabalhava pra pagar conta. Você, com toda a sua experiência, você acha isso normal? Você acordar de manhã, se sacrificar, trabalhar somente pra pagar conta? É o que o povo faz, né? Mas não é normal, concorda? Não é normal. A gente não pode entrar nessa normalidade. Não existe normalidade nisso. E daí foi o segundo divisor de águas, foi quando eu me separei que eu me vi. Daí foi uma coisa mais de sentimento mesmo. Bateu forte assim, do tipo, eu estou sozinha. E tava com um bebê, né? De 40 dias. Eu falei, meu Deus, ou eu acerto minha vida, faço sobrar, porque agora eu tenho uma criança. Não sou só eu mais, né? Porque enquanto era sozinha, era tudo mais fácil. Então eu falo, foi a separação, o divórcio, junto com o nascimento do meu filho, que me fez mudar. Porque eu tinha coisas mais importantes pra me preocupar, né? Eu queria o bem dele, né? Muito o bem dele. E eu percebi que eu tinha que começar a guardar dinheiro. Ou seja, pra guardar dinheiro, eu tinha que parar de gastar. E existe dívida saudável? Eu acho que existe dívida saudável. Nós estamos falando hoje aqui, particularmente com empreendedores, correto? Sim. E eu sempre falo que empreender. Você está investindo naquilo, você vai pegar determinado valor para comprar aquilo, para o seu negócio, crescer o seu negócio. Esse investimento vai lhe render mais dinheiro? Vai. Ok, é uma dívida saudável. Não é arriscado? Você... O parcelamento para crescer é uma dívida saudável. Mas assumir uma dívida para abrir um Eu negócio? acho que a gente tem que ter consciência e limites, Tá. né? No que vai investir. Por exemplo, eu sou uma microempreendedora. Eu resolvi criar uma marca de acessórios e vender acessórios. Eu não poderia dar um start assim e já começar investindo, colocando quiosques em shopping, fazendo alguma coisa assim que já fomentasse mais o meu negócio. Eu fiz até agora? Não. Por quê? Porque tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser pensado. Eu falo, você tem um plano? Primeiramente é planejar, para depois executar. Primeiramente, eu preciso ter os meus clientes que eu sei assim, olha, eles não vão me deixar na mão, ou eu imagino que não. Por quê? Porque eles são clientes fiéis. Daí tá na hora de eu tentar aumentar esse negócio. Eu acho que então, independentemente do que você faz, você tem que ter um plano. Tudo planejado, existe muito mais possibilidade de dar certo, concorda comigo? Uhum. Não é assim, eu vou emprestar esse dinheiro para aumentar meu negócio. Mas e daí? Você fez o cálculo de quanto vai aumentar o seu negócio? Qual que é a possibilidade disso dar certo? Qual que é a possibilidade disso dar errado? Para você ter ali certeza, a gente nunca terá, concorda? Uhum. O empreendedor, ele vive na corda bamba. Vamos ser sinceros. Quem esperava o Covid? Ninguém esperava o Covid. Onde vários empreendedores, vocês que estão no meio aí, vocês sabem que passaram fortes apuros. E eu sei por quê, porque eu tenho investidores. A maior parte da minha carteira de investimento, ela é PJ. Pessoa jurídica, tá? Então, praticamente zeraram a carteira. Zeraram a carteira de investimento. Daí já entra a educação financeira também. Quem não tinha esse dinheiro guardado, o que aconteceu? Maior parte das pessoas, na época do Covid... Quebrou. Tá aí a educação financeira. Quem tinha dinheiro guardado, quem se programou, quem pelo menos guardou, você prevê, né? Mais ou menos 1 ano de sobrevivência ali. 1 ano de sobrevivência do seu negócio, 6 meses de sobrevivência do seu negócio. Ou vamos voltar para PF, pessoa física. 6 meses de sobrevivência da Késia. No mínimo. É o mínimo que eu tenho que ter de consciência. Se eu gasto, eu vou chutar alto, tá? Mas se eu gasto 10 mil por mês, eu tenho que ter no mínimo no banco 60 mil guardado. Isso é reserva de emergência, para eu dormir tranquila. Eu já sou mais exagerada, tá? Educadores financeiros falam em 6 meses. Eu já falo 1 ano para mais. Por quê? Porque eu não sei se eu consigo me recolocar em 6 meses no mercado. Você costuma dizer que a pessoa deve se pagar primeiro, né? Deve pagar-se primeiro, né?
Sim. Explica para nós sobre isso. O que é se pagar? Vem aquela historinha que eu falei, você acorda cedo, você trabalha um dia inteiro para pagar conta somente, então, dentro do seu orçamento ali, eu até falo DRE-PF, né? É um demonstrativo de resultados da pessoa física, que nada mais, nada menos que é, gente. Pode fazer isso num papel de pão. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. De um lado, quanto eu ganho, de outro lado, quanto eu gasto. Mas detalhado tudo. No final, de quanto eu gasto, eu vou colocar ali o pagar-se como uma dívida. Eu vou dar um exemplo, mas não é norma isso, tá? Mas é só pra gente ter uma base. Você ganha 5 mil reais por mês. Você se propôs a guardar 10% da sua renda. A gente vai colocar do lado aqui de gastos, depósito, investimento, 500 reais. Vai estar com a luz, vai estar com a água, vai estar com o seu condomínio. É uma dívida. Por isso que eu falo pagar-se primeiro. A hora que entra o dinheiro na conta, você já ter essa situação já ali, ó, tá como dívida. Mas os imagina 500 reais para investir, eu tenho que investir. Mas imagina que o seu João lá está assistindo esse podcast, ele fala, olha que ideia legal, eu vou começar a colocar 500 reais de lado como eu estou me pagando primeiro. Junto com a água, junto com a luz, tá. com o condomínio, com tudo ali. Mas ele não tem noção do que fazer com aquele 500 reais. Você, como uma pessoa que tenha esse perfil da educação financeira, o que você falaria para ele? Coloque onde esse valor? Em poupança? Em quê? Renda fixa. Daí é um assunto para um outro podcast que a gente pode abrir, falar sobre investimentos. Mas ele nunca ouviu falar em renda fixa. Como é que eu explico para ele aqui hoje, para ele ouvindo? Para ele, renda fixa. Eu vou citar alguns, tá? É aquele CDB do banco. Até a poupança, mas poupança não, pelo amor de Deus. Qualquer outro tipo de investimento em renda fixa rende mais que poupança. Tão seguro quanto, tá? Então, vamos lá. Pode ser um CDB de um banco. Normalmente, bancos menores pagam mais, tá? Ah, Kézia, mas e a garantia? Às vezes as pessoas não sabem. Vários produtos possuem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, vamos supor, se você investe em um banco menor, você não precisa se preocupar em perder o seu dinheiro até 250 mil reais. Porque o governo te ressarce em caso de quebra daquele banco. Tá? Então, essa preocupação de investir em banco maior ou banco menor, se for até 250 mil, esquece. Então, é um CDB, LCI, LCA, mas saiu agora de circulação, existem novas regras. Até uma debenture renda fixa. Fala-se muito em fundo imobiliário agora. É uma tendência? O fundo imobiliário é legal porque ele te paga ali um mês a mês, né? Ele te paga uma rentabilidade. Sim. E daí vai da pessoa, se ela quer aquela rentabilidade por mês. Ou assim, o que eu falo pro meu cliente? Se ele quer guardar para essa reserva de emergência, eu vou ser muito sincera, eu recomendo o próprio CDB mesmo. CDB de um banco melhor, que pague 120% CDI. A gente vê tanta coisa por aí, né, que paga 120% CDI. Só para vocês entenderem, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ele é muito colado com a taxa Selic, que é a taxa de juros referencial país. A nossa Selic, vamos supor, ela está em 10,5 ao ano. O CDI vai estar sempre 0,10 abaixo. 10,5 a Selic, ano, CDI 10,4. Então, por isso que é considerado renda fixa. Eles são baseados, né, muito colado com a Selic. Existe uma tendência, você trabalha com isso, você sabe, eu sou cliente de um banco, eu chego lá para o meu gerente e falo, olha, eu tenho um valor X que eu recebi e eu quero aplicar. Normalmente, ele quer aplicar em alguma coisa que ele tem essa orientação para colocar o dinheiro. Agora eu vou ser polêmica aqui, hein? Acontece isso com tanta frequência assim, porque... Eu já vi muito disso, tá? Eu até fui convidada a falar na Febraban Tech, e acabei usando esse tema, né?
que numa era onde nós falamos muito de agentes autônomos de investimentos, o senhor concorda comigo? Aquela pessoa ali que vai, te atende e tal. Hoje, as pessoas, esses agentes, eles são comissionados pelo que eles vendem. E tem alguns produtos que existe uma comissão maior. Tá? Sim. Não vou citar produtos aqui. Tá. Mas existe um produto lá que é 3% na veia. Ou seja, se o senhor coloca 1 milhão nesse produto... Tira o senhor. Se você coloca 1 milhão nesse produto, para esse agente, já 3% na veia. Tá. Ele ganha desse valor. E muitas vezes acontece isso, da pessoa ser enviesada a fazer algo. Eu acho que até foge um pouco do controle de quem está ali vendendo, tá? Em 1970, eu fui recenseador do IBGE, fazia faculdade, precisava ganhar um dinheirinho para pagar a faculdade, e fui recenseador do IBGE e ganhei um valor até razoável. Aí eu fui para o meu gerente do banco, na época era a Unibanco, falei, olha, eu recebi esse dinheiro, eu queria investir. Olha, a melhor opção é ações, tal, não sei o que. Eu fui e comprei. E um tempo depois ele falou, sinto muito, mas ações despencou e você perdeu tudo. E eu perdi tudo mesmo. Mas vamos lá. Entendeu? É isso que eu falo. Isso é comum ainda hoje? Isso que eu falo pra você. O que acontece? Eu acho que dessa forma não acontece mais. Tá. Por quê? Porque hoje, hoje não, desde essa época, eu conheço o seu cliente. Eu tenho que saber qual é o seu perfil. Você é conservador? Você é moderado? Você é agressivo? Esse dinheiro que você ganhou na causa, enfim, e quer investir, é um dinheiro da sua vida? Existe outro dinheiro guardado em outro investimento ou outra reserva? Você tem que entender o histórico inteiro do seu cliente. Hoje, eu conheço todos os meus clientes a fio. Eu sei quantos imóveis ele tem, eu sei quanto que ele tem em cash ali, em investimentos. Eu sei quanto ele tem mobilizado. Tá? Então, você tem que entender para eu indicar para você o melhor investimento. Agora, a decisão final sempre é do cliente? Sempre é do cliente. A decisão final sempre é do cliente. Obviamente, a gente indica. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comercializo um produto só, que é renda fixa total. Tá. Lá na instituição onde eu trabalho. Às vezes chega uma pessoa mais de idade, com um determinado valor, quer dizer, qual que é a taxa, o prazo que vocês pagam mais? 3 anos. 3 anos eu pago mais. Mas eu posso falar uma coisa pra você, minha senhora, não é legal você investir pra 3 anos. Porque você tem tantos anos, você... Concorda comigo que você tem que aproveitar a vida? Esse é o nosso diferencial lá. E foi o que eu falei até na Febrabantec. Eu falei, a gente é muito preocupado com pessoas, né? Então, assim, você não acha que é melhor a gente pôr metade, então, para 3 anos e metade livre desse valor para você usar, para você viver? Você não acha que tá na hora de você viver? Então, a gente acaba tendo até essa conversa com a pessoa. Ou, esse dinheiro é o único dinheiro da sua vida? Existe outros tipos de investimento que você tem? Não, não existe. Então, o que acontece? Como que você vai prender tudo? Aconteceu uma emergência de doença mesmo na família, alguém que você quer ajudar. Você... Da onde que vai tirar? Então, assim, essa consultoria tem que ter. Se está sendo diferente com vocês, aonde vocês trabalham, com o banco que vocês trabalham, me desculpa, ou muda de banco ou muda de gerente. Porque essa consultoria tem que ter. Tá. Hoje as pessoas são endividadas ou inadimplentes? Existe uma diferença entre essas duas coisas. Sim, a pessoa... O que se acha, sente, né, pela coisa? Elas estão mais endividadas ou são inadimplentes? Endividada, eu posso falar para você que eu sou. Eu tenho parcelamento no cartão, até dezembro. Eu tô endividada. Tá. Eu sou endividada. Por quê? Daí vem aquela história do cartão de crédito, que é uma longa história, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Como que eu faço com o cartão de crédito? Eu tô endividada, mas tá tudo sob controle. Por exemplo, eu tenho um determinado valor no meu cartão de crédito que eu sei que eu posso gastar por mês. Passou daquilo, eu parei. Por mais que eu precise, eu não faço. Ou eu faço renda extra para fazer, que é outra história depois que a gente fala. Então, eu tenho um limite no meu cartão de crédito. Vou dar um exemplo aqui, tá?
R$ 2.000 que eu utilizo no cartão de crédito. Ok, esses R$ 2.000 eu utilizo no cartão de crédito, eu não posso passar disso. Mas dentro desses 2.000, eu tenho 10 parcelas num lugar, 5 parcelas no outro, 4 parcelas no outro. Por quê? Quer dizer, mas você tá falando que é certo parcelar? Em alguns momentos é certo parcelar. Cheguei numa loja, fui comprar alguma coisa que eu queria. Tem desconto à vista? Não, não tem desconto à vista. Em quantas vezes eu posso parcelar? Em 4 vezes. Daí eu pego aquela parcela de R$ 100 que deu, cabe no orçamento do meu cartão, que tá fixado em 2.000, lembra? Cabe. Ainda cabe R$ 100 nesse mês? Cabe. Ok, eu faço. Eu estou ganhando em cima da loja. Concorda que a loja está me financiando? Uhum. Mas daí vem aquela coisa. Somente pessoas controladas conseguem fazer isso. Mas Porque senão você vai parcelando, o seu limite do cartão bomba, você não tem ali uma linha que você coloca do que você pode gastar, daí não é certo parcelar. Então, isso é ser endividado. Então, eu tenho dívidas, se não me engano, até janeiro, tá? Eu tenho dívidas até janeiro. E não dá uma sensação que você ganhou um dinheirinho extra, fala, eu vou quitar essa conta do cartão para ficar sem essa dívida mensal? Existe isso? É bom ou não? Não, existe, óbvio que existe. Tem gente que fala, eu vou quitar. Isso. Eu não quito. Você não quita? Não, eu não quito, porque se eu tô ganhando em cima do lojista, se eu tô ganhando em cima da loja, porque a loja não tinha desconto à vista, certo? Tá. Eu parcelei aquilo, então ela está me financiando, ok? Uhum. Eu fui financiada, tá tudo bem. Só que tá dentro do meu limite, eu tenho controle. Eu tenho lá em casa uma planilha que tem agora agosto, até eu terminar de pagar tudo que eu tenho que pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vai até quando eu tenho dívida no cartão. Que é o endividada. Tá. Mas tá tudo dentro do controle. Eu não tô vendendo o almoço pra comprar o jantar. Tá tudo dentro do limite do que eu queria gastar no cartão no mês. Ponto. Agora, inadimplente é diferente. Inadimplente é quando você faz uma dívida e você não consegue pagar. Daí você se tornou inadimplente. Uhum. E tem pessoas que se tornam inadimplentes para impressionar outras pessoas. Tem pessoas que se tornam inadimplentes porque não tem controle emocional. Conta uma coisa para mim. Aproveitar a liquidação, desconto com atrativos de vitrine, né, que tem 50% off, tem essas promoções, né? Black Friday, pega o consumidor impulsivo ou vale realmente a pena aproveitar essas promoções? Vale realmente a pena se você precisa do produto. Vamos supor, eu tô querendo comprar aquela TV, que é o meu sonho, aquela TV que parece um cinema. Eu vou esperar o momento da liquidação para eu comprar, tá certo. Mas não simplesmente chegar numa loja e falar assim, ele vou levar isso, isso, isso porque tá em liquidação. Mas é comum a gente ver, pelo menos nas reportagens da TV, no dia de Black Friday, a pessoa chega lá, aquela loucura, pega a caixa, carrega no ombro, leva por impulso. Isso não é entrar numa dívida desnecessária? Sim, é isso que eu tô falando. A pessoa ela tem que se organizar e saber o que ela precisa, talvez até para esperar esse momento de promoção e comprar. Mas é listado. Você já passou por isso? Você já fez isso? Comprou alguma coisa por impulso? Eu compro muito... Dificilmente eu compro por impulso. Por quê? Porque eu tenho técnicas. Eu não compro a primeira vez que eu vou ver o produto. Não compra. Eu volto para minha casa, eu penso, eu preciso disso? Tem necessidade na minha vida? Vou dar um exemplo básico, tá? No caso de mulheres, né? Eu vou lá numa loja, tem uma blusa preta. Se eu compro ali na hora, né? Porque assim, você já percebeu que tem muitas técnicas que é da escassez, né? Tem que levar, porque é a última que a gente tem, não sei o que lá. Isso acontece muito também nessas épocas promocionais, né? É escassez. E a gente sabe que com a escassez a gente fica nervoso, né? Eu preciso disso? São 3 perguntas. Eu preciso disso? É a primeira. Eu posso pagar por isso? É o momento certo de eu comprar isso? Concorda? Vocês estão ouvindo aí
as 3 dicas da Kézia, né? Grava bem aí, porque isso vale para todas as compras. E sempre, o que dá muito certo comigo, e eu sempre passo para os meus clientes, quem passa por consultoria comigo, você entrou num lugar, você vai comprar, isso é de uma roupa a um carro. Se você faz aquela compra de imediato, que você tá ali no calor da emoção, você realmente vai levar, vai se arrepender, porque daí você já fez a parcela tal. Agora, se você volta para sua casa, eu te digo que 80% das pessoas não voltam a comprar. Porque ou viu que tem, ou viu que não cabe no orçamento, ou viu que a parcela tá muito alta, ou viu que os juros tá abusivo. Alguma coisa vai acontecer que ela não volta a comprar. Então, é nunca comprar de primeira. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu queria trocar de carro. É um bem maior, né? Que tem que ser muito mais pensado. Queria, fiquei pensando. Eu acho que eu fui na concessionária umas 4, 5 vezes. E eu falava, meu Deus, qual é a melhor forma? Tal. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu parcelei o carro. Eles não iam me dar desconto nenhum se eu pagasse à vista, tá? Eu parcelei o carro no cartão. A diferença do carro que eu deixei pro carro que eu levei, eu parcelei no cartão. O que eu ganhei com isso em parcelar no cartão? Milhas. Porque, olhe bem, olha o que eu pensei. Eu poderia tirar o dinheiro do investimento, porque estava programada, era um desejo, tá? Toda compra tem que ser programada. Era um desejo que eu vinha me programando há tempos. Eu tinha, poderia pegar do meu investimento e colocar no carro, certo? Que era uma compra programada. Ou eu poderia deixar meu investimento quietinho lá, parcelar no cartão, ganhando milhas no cartão, porque meu cartão bombou de milhas, gente, se bobear, eu posso ir pra Europa agora com as milhas do meu cartão. E tirando da minha própria renda aquela parcela para pagar o cartão. Tá, deixei de investir por esses meses? Deixei, mas foi programado. Porque eu não mexi lá no investimento, deixei de investir, tô pagando a parcela do cartão. Qual que foi o meu lucro nisso? O meu lucro nisso foi as milhas que eu ganhei no cartão, não mexi no meu investimento, não paguei imposto de renda da retirada, tá lá, tô pegando meu dinheiro do mês que eu direcionava pro investimento e tô pagando meu cartão. Vai até dezembro agora. Entendi. Foi uma tática. Outra coisa que eu vou falar aqui, porque você fala, o desespero de pagar uma dívida, né? Financiar apartamento é certo ou é errado? Vamos lá? Existem controvérsias. Se você for colocar, eu vou dar um exemplo básico. Eu tô vendendo um apartamento lá na Avenida São Paulo, o aluguel dele entra na minha conta, mais ou menos descontando o valor da imobiliária, uns 1.900. Pra venda ele tá 520 mil. Então, vamos lá. O que eu ganho de renda desse apartamento? 1.900. E um monte de dor de cabeça. Esses 520 mil investidos, bem investidos, vão me dar 1% ao mês. 5.200. 1.900, 5.200. Tá? Isso é um apartamento a mais que eu tenho, que eu já coloquei à venda. Agora, existe a situação, que daí que tem que ser muito conversado. Moradia, né? É o meu sonho ter um apartamento. É uma questão de satisfação pessoal, que eu falo que existe muito na educação financeira também. Adianta você guardar e também não ter a satisfação pessoal? Não. Tem que ter a satisfação pessoal. Daí, é essa história. Eu financiei o apartamento que eu moro, eu financiei porque era uma época que estava 7% a taxa de juros ao ano. Olhe bem, compensa eu pegar, falta pouco para quitar. Compensa eu pegar meu investimento lá na Fins, tá rendendo em média ao ano 12%. O meu financiamento tá rendendo quanto? Tá me cobrando quanto? 7, que eu falei pro senhor. Compensa eu resgatar do 12% que tá rendendo e quitar meu apartamento? Não. Não tem lógica. Entendeu? É tudo uma questão de cálculo, gente. É sentar, é procurar um especialista, é conversar, é trocar informações. Agora, uma pergunta que eu sempre ouço, né? Como sobrar dinheiro no final do mês, se mal dá para pagar os boletos da escola, aluguel, plano de saúde, alimentação, farmácia, transporte, quer dizer, cada um tem uma listinha. A pessoa, né,
é como você contou no início, lá com seu pai que trabalhava 12 horas por dia. E a pessoa quer sobrar algum dinheiro, mas ela vai pagando, e ela não se paga a si própria e acaba... Eu sou bem dura daí. Eu Tá. sou bem dura pra falar. Você tá vivendo fora do padrão de vida que você pode viver. Me desculpa. Fora do padrão. Fora do padrão, obviamente. Eu vou contar alguns exemplos aqui pra você daqui a pouco. Mas é totalmente fora do padrão. Por quê? Porque o que ele ganha não tá dando pra ele pagar As despesas normais. as de todo despesas dele. Ou seja, ele tá vivendo fora do padrão do que ele ganha. A gente sempre tem que viver um padrão abaixo do que nós ganhamos. Ah, tá, Kézia, mas eu ganho muito pouco, tal. Beleza, mas existem ainda algumas situações, às vezes, que eu já vou contar um exemplo de uma pessoa que foi me procurar, tá? Ou fazer renda extra, gente. Mas eu não consigo fazer renda extra. Não tem desculpa. Me perdoe. Agora mesmo, antes da gente entrar nesse podcast aqui, eu tava falando com as meninas ali, e elas falaram, ai, Kézia, você faz renda. Faço renda de tudo, gente. Tá? Como que eu vou fazer uma renda extra? Não sei. Eu sei, eu tenho um monte de roupa na minha casa que eu não uso. Eu vou montar um grupo de desapego. E vou vender roupa pra fazer uma renda extra. Ah, eu não consigo. Teve uma mulher uma vez que chegou pra mim, vou contar duas histórias. Dessa mulher que chegou pra mim, ela era assistente de professor em colégio de crianças, né? Ela, assim... essa mulher tem as duas situações que eu queria expor aqui pra vocês. Ela chegou, ela ganhava 2.800, só que ela gastava por mês, tava dando ali, a gente fez os cálculos, 3.200, tá? Daí eu falei, viu, vamos colocar tudo no papel e vamos tentar reduzir os gastos, que você tá vivendo fora do seu padrão. Só a escola da filha dela era 1.800. Uma pessoa que ganha 2.800 vai pagar 1.800 só de escola? Me desculpa, você tem que tirar a sua filha dessa escola. Ai, Kézia, mas quem é você pra falar que eu tenho que tirar minha filha dessa escola? Então, ou você faz renda extra, ou você tira essa criança dessa escola, reduz o seu padrão de vida. Se é importante pra você, você faz questão de não tirar da sua DRE ali, que eu falei, né, demonstração mensal, você aumente a sua renda. Ai, mas eu não imagino como aumentar a minha renda. Daí vem o segundo exemplo. Eu não imagino como aumentar... Eu falei, você não é auxiliar da professora da escolinha? Você concorda comigo que o pai, pra confiar uma criança pequenininha, ele já confia demais em você, de deixar nessa escolinha? Confio. Você é casada? Sou casada. Será que seu marido deixa você fazer babysitter à noite? Ai, acho que ele deixa. Quanto que você paga, né? Porque eu tinha um filho já. Ali a gente já foi conversando. Eu falei, eu pago 150 por noite. Quando eu quero sair, quando eu quero fazer minhas coisas, pra deixar meu filho. Quer dizer, é uma ótima, cara. Essa mulher voltou depois de 2 meses pra mim e falou, estou ganhando mais de babysitter do que na escola. Ou seja, ela resolveu o problema dela. E você concorda comigo que a solução tava ali? Tá. Então, quando uma pessoa fala pra mim que ela não consegue fazer renda extra, me desculpa. É preguiça. Todo mundo aqui tem alguma coisa que consiga fazer. Seja um bolo pra fora, se você cozinha bem, vender. Qualquer coisa, gente. A gente tem que ver qual é o dom. O que a gente pode se dar bem. Você me entende? Então é sobre isso. Eu acho que a boa parte é assim, é mais fácil a gente falar que não consegue, né? Não é muito mais fácil? Ai, eu não consigo, a vida é injusta comigo, eu ganho um salário mínimo e nem imagino como fazer renda extra. Então, se você não imagina como fazer renda extra, se você não quer levantar o seu bumbum da cadeira pra fazer renda extra, diminua o seu padrão de vida. E viva dentro do que você ganha. Ponto final. Eu ouvi você mudando um pouquinho, você contando uma história do Robertinho, teu filho, é isso? Que você foi no McDonald's, né? Ele tinha 11 anos. E é uma história muito interessante, porque existe lá uma gama de lanches apetitosos, mas ele foi lá com o cupom de desconto dele, que ia pagar um lanche mais barato. Conta essa história que vai servir para muitos pais. Ah, olha, ele é fora da curva. Eu acho que ele vê, né, e toda também porque assim, todo mundo vê as alegrias ali nas redes sociais, né? Não vê os tombos que a gente leva. E ele não, ele tá comigo, ele é meu parceirão, né? Desde criança. Ai, mas criança não entende. Entende. Entende, papai. Fale de forma lúdica.
com essa criança, né? Vamos inventar uma historinha pra contar pra ele o que tá acontecendo, né? E o Robertinho sabe de tudo ali. Que a gente faz economia, que a gente guarda dinheiro, que eu penso no futuro dele, que eu quero ajudar ele com a faculdade, eu quero ajudar ele na vida, né? Ele... Mãe, eu falei primeiro do cupom, eu que mostrei pra ele que existiam cupons no app do Mac que davam um desconto muito bom. Ele não come lanche a não ser do cupom. Aonde ele tá, ele fala, mãe, manda o cupom pra mim. Daí eu printo o cupom e mando pra ele. Daí esses dias tinha acabado, porque daí tem um limite do cupom que você pode usar, né? Tinha acabado o cupom, ele falou, ai mãe, vamos achar outro, não tem problema. Mas com cupom, eu falei, ai filho, daí cortou meu coração. Eu falei, filho, não é sempre assim, acabou o cupom, tá tudo bem. A gente compra o lanchinho que você quer. Mas ele é muito assim. E e olha como é um ciclo daí, né? Ontem a gente estava em São Paulo, e daí tava tendo, num shopping de São Paulo, um evento com praça de alimentação, com várias comidinhas típicas e tal. Daí você pagava um valor pra entrar, entrava, a criança brincava de graça, mas a comida você tinha que pagar, né? Daí ele viu que foi ali, eu desembolsei 40 reais pro macarrãozinho dele, pra massinha. Ele viu que eu peguei refrigerante, daí doce, daí não sei o que lá. Brincar, ele brincou de graça. Daí chegou uma hora, ele falou assim pra mim, mãe, não precisa mais nada não, você gastou bastante já. Daí eu falei assim, olha, cara, tá no caminho certo. Daí eu morrendo de vontade, mas daí você vê que a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu morrendo de vontade de comprar uma sandália. Eu queria uma sandália. Eu entrei na loja, experimentei a sandália, ele olhou pra minha cara assim, sabe? Daí eu falei assim, caramba, olha o exemplo, né? Depois ele vai falar que eu não, né? Eu tô economizando aqui, gastando. Daí eu falei assim, ai, não, obrigada, não vou levar a sandália. Daí ele falou, parabéns, mamãe. Daí eu falei, viu só? Eu tenho um monte que faz o mesmo efeito em casa, né, filho? Então, assim, ele também, por eu cobrar dele, eu me cobro muito também de não daí decepcioná-lo em relação à educação física. Então acaba sendo um ciclo, né? Concorda comigo? Acaba sendo um ciclo. E é sobre isso, que nem... Às vezes ele fala, mamãe, não estou assistindo aquele canal. A gente pode cortar esse canal da TV. Vai vendo. Quem conhece, quem tá vendo esse podcast, conhece meu filho, sabe que ele é assim. E que, entre aspas também, né? Que conselho você daria para os pais que estão assistindo, que têm filhos que não têm a mínima noção de preço de nada e só quer colocar limites. Fazer eles lidarem com o dinheiro. Eu levo o Robertinho muito... outra coisa que eu não terceirizo, a compra do supermercado. Poderia falar pra faxineira, ó, tá aqui um cartãozinho da Fins mesmo, né? Deixo com você, pode fazer a comprinha, blá, 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 blá. Não. Eu gosto de ir no supermercado, eu troco produto. E isso o Robertinho vê muito, porque eu levo ele. Ou seja, eu falo assim, ó filho, o Omo tá 15 reais. Esse outro que a mamãe compra, o Surf... tá R$4,50. Qual é a dúvida? Eu vou levar o outro. Eu vou testar o outro, tá? Porque já me questionaram em eventos sobre isso. Mas e daí a qualidade? Vou testar. Se servir pra minha vida, tá tudo ok. Troquei um produto. Economizei R$10 num produto. E o Robertinho faz isso. E eu sempre filmo no meu Instagram, tá? Para as pessoas verem. Eu falo, filho, quanto que é o Yakult? O Yakult é tanto. Quanto que é o Minions? O Minions é tanto. Nós trocamos? Fez algum efeito na sua vida? Mudou alguma coisa para você? Não, mamãe, tá perfeito. Beleza. Você entendeu? Então ele sabe o preço das coisas, ele ajuda eu a economizar no mercado. No começo, eu falava que a diferença era dele, tá? A diferença de economias. Você dá mesada pro teu filho? Mesada, semanada, era semanada, quando ele era menorzinho. Agora é mesada. E ele usa mesada ou ele pede dinheiro pra você? Não, ele usa a mesada. Ele usa a mesada dele. Às vezes ele nem usa, tá? Ele guarda. Ele tem conta. Ele tem uma conta num banco digital. Quantos anos ele tem? O cartãozinho de crédito é no celular dele. Ele é muito econômico. Quantos anos ele tem ideia. hoje? Ele tem 11 anos. 11 hoje. Ele fala assim, mamãe, mas Kézia, você... Daí alguém pode estar pensando aí, nossa, Kézia, mas uma criança, você fazer isso. Não é fazer isso, ele não tá... Gente, não tá acontecendo nada com ele, tá tudo normal. Ele pega e liga às vezes porque ele almoça do lado da escola. E ele vai com os amiguinhos almoçar do lado da escola. Ele liga e fala assim, viu, mamãe, você viu aí no débito? Deu menos hoje porque eu dividi a coca.
Eu não tomo a coca inteira, eu dividi com o meu amigo, tá bom? Tá bom. Ele dividiu o valor da coca com o amigo dele porque ele sabe que ele não toma a coca inteira. Mas são coisas, gente, que a criança não aprenderá sozinha se a gente não ensinar. Ou dar o exemplo. E nós não temos isso na escola. Então, hoje, nós estamos aí, a internet está aí para tanta coisa, nós somos instruídos. E assim, para nós não sofrermos mais tarde, ou para termos pessoas, né, homens, mulheres, educados financeiramente falando, concorda que a gente tem que fazer isso com os nossos pequenos? Não tenha dúvida. Interessante, que eu, como eu estava pesquisando, vendo alguma coisa tua, para mim poder bater esse papo com você, eu não a conhecia pessoalmente, estou tendo prazer hoje. Prazer é meu. Pois é, então, e aí eu recebi um WhatsApp do meu agente de seguro, né, do carro, e ele falou, estou mandando o contrato, você assina a sexta página, a sexta, e me devolve, né? E eu, antes de imprimir a sexta, assinar e devolver, eu resolvi imprimir as 6 páginas que tinha e ler. Porque é um saco ler aquele monte de coisa escrita do seguro de carro. Aí, lendo, estava escrito lá no item que eu poderia pagar, como cliente do Bradesco, né? Eu tinha direito, cliente Prime, eu tinha direito a pagar com o cartão de crédito o seguro do carro, porque o seguro era do Bradesco. E tinha 5% de desconto para os clientes Prime se pagasse com o cartão. E eu falei, peraí, mas ele não me falou. Aí eu devolvi a resposta, falou, eu estou lendo aqui 5% de desconto. Ele falou, eu achei que se queria, porque eu sempre paguei débito automático, que era mais comum. Ele falou, então espera aí que eu vou falar com quem foi lá da seguradora. E não demorou 10 minutos, ele falou, olha, realmente vai dar R$130 de desconto se você pagar com o cartão. E pode parcelar em até 12 vezes o seguro pelo cartão, né? E ali, naquele momento, eu percebi que você tinha razão, quando eu tinha ouvido você falar um pouco antes, ali em alguma das suas gravações, que aquilo que a gente vai pagar, se nós ficarmos atentos, nós podemos ver situações que dão descontos, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Eu acabei pagando no cartão e ainda teve uma diferença no valor total de seguro de R$130. É interessante, não é nada, mas R$130 Se fizermos cálculo quanto a isso, R$130 no tempo, as pessoas elas não se dão conta da força dos juros compostos. O juros composto nesse tempo, pouco antes aqui, você sabe, nós estávamos falando sobre o desperdício. Né? A gente não tem ideia o quanto a gente perde de dinheiro com o desperdício. Né? Se a gente botar na ponta do lápis desperdício de uma alimentação, no caso R$10 semanal, R$40 mensal, no ano, em 10 anos, em 20 anos. Eu achei interessante você falar a história da banana que você estava contando antes, né? Sim, é do valor, né? Do valor, né? Um cacho, R$8. R$8, se eu perder na semana 2 bananas, já é um valor ali significativo. Daí isso no mês, semanal, multiplicado por mês, multiplicado por ano, colocando juros composto nisso. Isso a gente está falando de um produto, né? Um produto. Eu já cheguei a fazer esse cálculo nas redes sociais. As pessoas ficaram absurdadas, assim. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de choque de realidade. A gente leva a vida muito no automático. E a gente tem que parar para pensar que se nós queremos um futuro melhor, nós temos que partir de hoje e tentar fazer ele. Mas, putz, eu não tenho mais idade para isso. Agora já fui até hoje dessa forma. Para que eu vou mudar agora? Já levei dessa forma. Por quê? Porque você quer um futuro melhor para os seus filhos, que seja. Né? Para os seus filhos. E assim, a gente não se dá conta. Hoje, eu estou em pleno vigor para trabalhar, para fazer minha renda. Mas daqui a pouco, a Kézia não vai estar com todo esse pique. Quando a gente é mais idoso, você vai ter que concordar comigo. A gente tem mais tempo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu sou CLT. Eu entro às 9 da manhã e saio às 6 da tarde. Ou seja, não é sempre que eu posso, que eu quero viajar, que eu posso.
Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o banco onde eu trabalho, com a instituição onde eu trabalho. Agora, quando eu estiver mais velha, mais idosa, aposentada, eu vou ter todo o tempo do mundo, você concorda? E o dinheiro para fazer tudo o que eu quero? Cadê? Se você não economizou e guardou... É a hora que eu não mais tem. vou querer dinheiro, porque daí sim, daí eu não sou mais CLT, daí eu posso fazer minhas viagens. E cadê o dinheiro? Não vou poder fazer nada. Por quê? Porque eu não pensei nisso quando eu tinha todo o vigor para pensar. Quando eu era mais jovem. Hoje eu sou limitada. Conta para mim uma coisa. Você que dá muita assessoria à pessoa jurídica, há muitas pessoas jurídicas que misturam o dinheiro da empresa com o dinheiro da casa. Usa o dinheiro e não controla. Totalmente errado. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Tem que ser separado. Contas diferentes. O dinheiro do trabalho, o dinheiro da empresa, você vai tirar alguma coisa de lá, se der para tirar alguma coisa de lá. Né? Um prolabore, alguma situação ali que você tire por mês. Você perde totalmente o controle. Você não sabe mais o que é da empresa, o que é seu pessoal, concorda? Você vai acabar utilizando o dinheiro da empresa, daí você falando que a empresa não tá bem. Por quê? Porque você tá gastando muito no pessoal. Você só pode gastar no pessoal se a empresa estiver dando lucro. Senão você não pode gastar no pessoal. Você tem que estipular um salário para você. Um valor para você tirar. E muitas vezes a gente sabe disso. Não dá para tirar. É o mínimo ali. É para sobrevivência. Só que quando a pessoa não tem esse controle, as contas são todas juntas, ela acha que o dinheiro que entra ali no dia ela pode gastar, ela acha que o dinheiro que entra amanhã é dela também. Não é da empresa, é PJ. É para reinvestir na empresa. A sua empresa tem que ter um caixa também. Para comprar, concorda? Pagar fornecedor, adiantar. Porque se você tem um caixa aqui, você consegue descontos também. É que nem na PF. Tudo que eu falei da PF hoje é para jurídica também, só muda, concorda? A nomenclatura. Porque na jurídica você tem que ter um caixa. Se você tiver caixa, você tem desconto. Se você tem um caixa ali para sobrevivência, você tem poder de negociação maior. Porque quando a gente... Assim, você já deve ter passado por isso também. Quando a gente tá na mão dos outros, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Não é assim? A gente tem que aceitar o que nos impõe. Mas quando a gente tem autonomia, o domínio, a gente não aceita qualquer coisa. Isso eu falo muito para mulheres, tá? Daí eu já levo para outro lado, de, né, relacionamento, às vezes tem mulheres que estão com pessoas que elas não gostariam de estar, por quê? Por causa do financeiro, gente. A gente sabe que tem muito disso, é um absurdo. Então, você concorda comigo que o financeiro é em todas as áreas? Cara, eu falo que ele é o centro ali. Se as pessoas pararem para pensar, ele é o centro. Uma coisa que às vezes pessoas falam comigo, eu tenho muito relacionamento em vários movimentos, coisas assim, com casais, né? E a gente acaba dando alguns conselhos também, entre aspas. O casal deve ter conta conjunta ou cada um administrar o seu salário, a sua renda? Eu acho que tudo são combinados. Eu tinha um programa, quem me acompanha há mais tempo aí sabe, a gente tinha um programa Panapaná. Eu era o braço financeiro desse programa, tá? Era um programa para casais em fase de dissolução, a hora que eles chegam naquele desentendimento que vamos separar, não vamos separar, daí tinha uma psicóloga, tinha uma advogada e eu como financeiro do programa. E daí esse casal passava pelas três áreas, né? Pelos 3 braços do programa Panapaná. E parei com o programa por causa de tempo, tá? Não dava. Eu tinha que escolher alguma coisa pra tirar porque não tinha condições, não tava dando conta do recado. E eu te digo que o financeiro é um dos fatores num relacionamento que eu acredito mais importante, tá? Junto com o psicológico, junto com a bagagem que a gente traz, né, de vida, mas o financeiro ele afeta e afeta muito. Conta conjunta ou conta separada? Que foi a pergunta. Eu acho que assim, eu acho que nós temos que ter um objetivo comum. Como casal. Porque senão também eu acredito que não dá certo.
Por exemplo, eu tenho as minhas finanças, você tem as suas finanças, porém nós temos um objetivo em comum. Que é o quê? Nós vamos lutar por aquele objetivo. Seja compra de um imóvel, seja nós dois vamos nos unir para comprar um carro, seja pagar a escola da criança ou alguma coisa. Isso nós estamos falando quando os dois possuem renda, tá? E daí é uma negociação à parte. Por exemplo, mas quando a gente sair, a gente vai dividir a conta por igual? Não há necessidade disso. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Enfim, tem um comum acordo ali, né? Nas despesas da casa e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que também tem o casal que só a mulher ou só o homem trabalha, né? E daí é uma situação que realmente fica para uma pessoa só e... Ou porque a mulher optou, normalmente é isso que acontece, né? Não generalizando, a mulher optou por cuidar de casa, por cuidar dos filhos e tudo mais. Daí é só o homem que trabalha. Mas eu vivo batendo muito na tecla que essa mulher, a partir do momento que o filho já tá um pouquinho maior, que ela já consegue que essa criança se desenvolva sozinha, por mais que a opção dela foi cuidar até aquele determinado momento, somente ela cuidar dessa criança, faça alguma coisa, tenha a sua vida, nem que você ganhe pouco ali, nem que você faça alguma coisa só pra você comprar as suas coisinhas, sabe? Eu defendo muito isso. Enfim. Legal. Eu acho que a partir do momento que a criança tá um pouco maior, eu acho que todo mundo tem que ir atrás do seu. Tá. Ó, passou uma hora super Nossa, rápido. voou! Tem um monte de coisa pra falar ainda, meu Deus. O que a gente faz? Eu queria que, nesse fechamento, né, você falasse esse monte de coisa resumidamente, que dicas que você daria sobre educação financeira para tanta gente que vai nos assistir. Bom, eu vou fazer um resumo do que é a minha apresentação, a minha palestra, tá? Educação financeira tem 4 passos, tá? Tem aquela pessoa, porque nós podemos estar falando com alguém aqui que esteja endividado, né? Muitos. Nós falamos em renda extra, em renda passiva, né? Guardar dinheiro, ter a sua reserva de emergência, mas tem muita gente que está endividado. Então, primeiramente, diagnosticar o problema, tá? Verificar em que página eu estou. Colocar tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Como que fechou isso daqui lá embaixo? Tá negativo? Tá vermelho? Tá vermelho? Vamos rever. Aonde eu posso cortar gastos? Não tenho mais onde cortar gastos. Não existe possibilidade de corte de gastos aqui. Não existe possibilidade de eu ir no supermercado trocar produto. Não existe possibilidade de eu diminuir minha conta de luz. Não existe possibilidade de eu tirar meu filho da escola particular. Tá, você faz questão disso? Aumente a sua renda. Renda extra. Não tenho condições de fazer renda extra. De duas uma. Diminui o seu jeito, né, a sua forma de viver, para entrar dentro do padrão que você pode, ou aumenta a sua renda. A conta tem que fechar. Até você se tornar, que é o último estágio da educação financeira, um investidor. Um poupador primeiro. Porque poupador é diferente de investidor. Você poupar não significa que você está fazendo boas escolhas quanto a investimento. Então, primeiro você se torna um poupador. Olha que maravilha, já sobrou dinheiro. Eu já consegui guardar um pouquinho por mês, para depois se tornar um investidor. E se preocupar realmente com o que você está investindo. Tá me gerando lucro? Né? Eu acho que é basicamente isso. São os passos, né? A gente tem que passar por todos esses passos até chegar a ser um investidor, que é o último estágio da educação financeira. Que maravilha ser um investidor. Deixando assim alguém assistiu, falou, puxa vida, eu queria conversar pessoalmente com a Cassie para ter orientação financeira, né? Como é que encontra você? Onde? Em que empresa? Eu acho que todo mundo acaba me procurando mais pelo Instagram mesmo. Algumas pessoas do lado profissional pelo LinkedIn, né? É Kézia Cooper, @Kézia Cooper, KESIA-KUPPER. Nas redes sociais, assim, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, eu não deixo ninguém sem respostas. A gente pode combinar um bate-papo. Eu acho que tudo isso na minha vida é muito propósito, tá? Então eu tento entender a situação da pessoa. Tem pessoas que não têm condição de pagar nada pra mim. E tá tudo bem, gente. Eu vou ajudar. Você entende? Eu acho que é por isso também, eu acredito muito em Deus, tá? Eu acho que por isso que Deus me abençoa tanto.
Eu me considero uma pessoa abençoada. Por quê? Porque quando eu posso, eu ajudo. Então, pode me procurar. Eu demoro um pouquinho para responder, porque você viu que eu tenho vários afazeres, mas todo mundo é respondido. Então, você está no lugar certo. A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas é uma associação que reúne dirigentes cristãos que buscam muito legal, fazer vou fazer questão de ajudar. Conhecer, porque... Se vocês quiserem fazer um bate-papo lá até... Também Maravilha. falando sobre um determinado assunto. Nós vamos programar. A Regina, nossa presidente, está aqui. A Ana Carolina, vice-presidente. Vamos combinar com você. Né, que eu admiro demais. Então, combinar com você de fazer uma palestra para os associados da DCE. A gente pega um tema, né? Porque hoje ficou bem superficial, né? Foi. Mas a ideia foi essa. Tem muito assunto para falar, né? A ideia foi essa mesmo, um bate-papo geral, porque não ficar num ponto só, né? Mas... eu acredito que foi bastante válido e... tomara que eu tenha contribuído aí contribuiu um bastante, com certeza. Que bom. E eu queria falar para você que nos acompanha no Pod 18, dá aí o seu like e compartilha aí essa publicação. Hoje foi um dia assim muito especial com a QS e aprendemos muito, né? Todos nós aprendemos e com certeza... para alguma coisa a mais na vida de cada um que nos acompanha pela DCE, vai agregar valores, né? Principalmente se nós pensarmos que, a partir do momento que há essa educação financeira, também ela pode ajudar na educação da formação de um lar, de uma família, né? Que é o nosso objetivo também da ADCE, de partilhar coisas boas. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aqui a presença da Regina, da Ana, que prestigiaram. Você, Kessia, a gente quer redobrar, sim, o nosso agradecimento por ter dedicado esse tempo para nós. Eu que agradeço vocês. E desejamos aí sucesso para você, né? E vamos nos encontrar outras vezes, tá ok? Tomara. Obrigado, até a próxima. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam.
Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível, na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE.